E aí, Dev, seja muito bem-vindo ao Mundo Dev. Eu sou Guilherme Bilônia, sócio da Devex Soluções e apaixonado pelo mundo de tecnologia e programação. E no vídeo de hoje eu separei para a gente falar sobre API. Então, o que é uma API? Como utilizar uma API? Exemplos práticos para que você entenda de uma vez por todas o que é e como utiliza uma API. Então, fica ligado aqui no vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, deixa o comentário aqui também, porque hoje o mundo deve estar online e você vai entender o que é uma API. Bora pro vídeo. Bom, Dev, então o que é uma API? API vem do termo em inglês Application Programming Interface, ou, na tradução literal, interface de programação de aplicação. E o que é isso? Isso causa algumas confusões. Você deve estar pensando, pô, interface, mas lá no front-end, inclusive eu falei sobre front-end aqui no card, a gente falou sobre interface, é uma tela onde o usuário faz as ações? Sim. E na API não é diferente. Afinal, ela é uma interface que vai fazer a comunicação entre dois sistemas. Isso aqui a gente está falando especificamente sobre APIs de integração de sistemas, beleza? Então, uma API nada mais é do que uma interface de programação de aplicação. Em termos práticos, ela vai ser usada, é um contrato, tá? É um contrato que vai dizer o que precisa ser feito e onde precisa ser feito para que você integre um sistema com outro sistema. Isso é importante porque para o back-end e para o front-end, independente de ser web, mobile ou desktop, o conceito de API é fundamental. Afinal de contas, você não vai gravar os seus dados no front-end, você vai gravar no back-end, num banco de dados. E a API é o que vai fazer a comunicação do seu sistema front-end com o seu sistema back-end. Bom, galera, então como a gente utiliza uma API? Um exemplo muito prático que você com certeza já viu é quando você está se registrando ali em algum site, algum e-commerce, enfim, e ele pede seu CEP, o seu endereço. E aí todos os campos do endereço, tirando o número e complemento, estão bloqueados. E você pensa, pô, mas você nem pensa mais, né? Você já entende que quando você botar o seu CEP, vai aparecer o restante do endereço. E o que é isso? Nada mais é do que quando você escreve o seu CEP, é acionada uma API e ele diz, olha, busca os dados desse CEP para mim. E ele vai trazer o restante do endereço. Rua, bairro, cidade, tá? Então isso é uma aplicação de uma API. Em termos práticos, eu vou te dar um exemplo que você vai entender o que é uma API. E logo depois vou fazer uma timeline para que você entenda que uma API é muito importante e ela é muito utilizada no dia a dia. Então, vamos ao exemplo prático. Imagina que você quer mandar uma roupa ou algum item para um amigo seu que mora em outro estado. E para isso você não tem dúvidas, você vai no correio. E aí, chegando lá no correio, a primeira coisa que o cara vai te fazer, o atendente, é te dar um papel. E você tem que escrever o CEP do seu amigo e o endereço do seu amigo. Por quê? Porque é onde o produto ou o item que você está enviando vai ser entregue. Então, nesse primeiro ponto, já temos um item muito importante de uma API, que é o endereço ou URL. E o URL para você não é diferente do que você pensou. Se você pensou em google.com, youtube.com, sim, isso é uma URL e uma API, o endereço de uma API de comunicações entre sistemas, e principalmente back-end e front-end, é via URL. Então existe o endereço, que a partir desse endereço ele tem uma especificação do que precisa ser enviado. Então, nesse mesmo caso, quando você colocar o endereço do seu amigo, você teria que dizer o que é que você está enviando. Então, você teria o nome do seu amigo que precisa receber aquele item, quem está enviando, e a API não é diferente. Então, vamos imaginar que você está cadastrando em um site. Então, você abre um site e ele começa a te pedir nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail. Isso é porque a API que vai cadastrar o usuário, ela diz, olha, para você cadastrar um usuário aqui nesse site, esse é o endereço, mas você precisa me passar nome, e-mail, telefone, CPF e data de nascimento. Talvez o endereço. Então a API, esse contrato, ela vai dizer para você onde você vai colocar, onde você vai chamar, qual é o endereço e quais são os itens ponto a ponto que você está enviando para essa API. Ah, Guilherme, e quem faz a API? Bom, o responsável por fazer, programar as APIs é o back-end, que eu também já falei sobre isso, vou deixar aqui no card. E o back-end é quem vai desenvolver essas APIs para a comunicação do front-end com ele.
beleza? Então, ele define as regras, o que a API precisa receber, já que, no geral, esse back-end está ligado diretamente a um banco de dados e sabe o que precisa entrar para gravar aqueles dados no banco de dados. E agora vamos fazer a timeline, para você entender a importância de uma API. Bom, então você está a fim de comprar uma blusa. Então você quer comprar uma blusa, uma calça, você quer renovar o seu guarda-roupa. E para renovar o seu guarda-roupa, você adora um site lá, você descobriu um site, algum amigo te passou, e é um e-commerce, eles vão entregar na sua casa. Só que você não tem login nesse site. Então a primeira coisa que você vai fazer é se registrar nesse site. Quando você clica lá em registrar-se, você começa a colocar os seus dados. E exatamente como eu falei agora há pouco, esses dados vão ser acionados por uma API. Então, a primeira API chamada nessa interface de registro é a do CEP. Então, quando você coloca o seu CEP, ele já vai trazer as informações básicas do seu endereço, você só precisa colocar número e complemento, e a partir disso, a primeira API foi chamada com sucesso. E aí vem a segunda API, o segundo momento, que é quando você finaliza o seu registro. Então, a partir do momento que você registra, é acionada uma API que envia os seus dados para o back-end grava isso em um banco de dados e devolve para o front dizendo se está ok ou não. Se não tiver ok, é quando você sabe que, sei lá, o teu e-mail já existe, você não pode mais se registrar. Então, toda API, quando você chama essa API, ela vai te dar uma resposta, se foi tudo bem, ou se não foi tudo bem, o que deu errado. Então, no geral, elas vão te dar essas respostas. E aí você se registrou tranquilo, e aí vem aquela mensagem, verifique seu e-mail. Isso não é uma API. Isso não é uma API. Quando você se registra, o back-end se encarrega de montar um e-mail e enviar para o seu e-mail. E aí você entra lá no seu e-mail, tem lá o link. Quando você clica nesse link e abre aquela página de registro, de verificação de e-mail, aí sim, quando aquela página carrega, provavelmente naquela URL tem alguns dados, alguns tokens, e o seu front-end vai pegar esses dados e vai acionar uma API do back-end dizendo, olha, ele validou o e-mail, realmente é um e-mail válido. E o back-end vai dizer, pô, legal, então agora ele pode entrar no sistema. A partir daí você já está logado e começa a botar lá suas roupas, suas calças lá no carrinho, entrar tudo ali. E quando você finaliza o carrinho, você vai fazer o pagamento. E o pagamento é uma API. Então existe uma API de comunicação com alguns bancos, alguns gateways de pagamento, que vão estar ali e vão dizer, olha, se você contratar o meu serviço, você vai chamar essa API, você vai passar o banco, a agência, o número, quantidade de parcela, valores, tudo tal. E o cara vai fazer o código para que quando você compre e coloque os dados do seu cartão, isso seja uma comunicação via API e ele diga se foi válido, se a sua compra foi aprovada ou se não foi aprovada. Então, esse é o outro momento de API. Então, repara que em um momento de cadastro, validação de e-mail e compra, a gente está falando aqui de 4 APIs. CEP, registro, verificação de e-mail e pagamento. Então, uma etapa muito simples, a gente precisa de 4 APIs para fazer todo o passo a passo do sistema, de ponta a ponta. E esse aqui foi mais um conteúdo exclusivo para você que acompanha aqui o canal do Mundo Dev. Se você ainda não se inscreveu e não curtiu esse vídeo, já curte aí, já se inscreve, ativa o sininho porque eu vou lançar mais vídeos. Tem aqui alguns vídeos que eu já fiz que podem te ajudar a começar. Se aquele teu amigo está começando agora, manda para ele também, vai ser muito útil para ele. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário, segue no Instagram, segue a Devex. Se tiver dúvida, pode mandar por lá também que a gente vai responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.